Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sistema excretor na sequência do sistema digestório. Geralmente a gente estuda ou excretor ou cardiovascular na sequência do digestório, até para pensar um pouco na degradação do que se foi ingerido e no transporte disso. Então, preferi começar pelo excretor, porque a gente está partindo dessa ideia de que acabamos de estudar a eliminação do que se comeu e agora, junto da eliminação, outro processo fisiológico muito importante para regular a homeostase é a excreção, e por isso que eu acho legal a gente já pontuar a excreção logo depois da eliminação, e aí você já fica craque em lembrar dos processos fisiológicos para eliminação e excreção na mesma batelada. Então, aqui tem uma fotinho, né, desses resumos com algumas palavras-chave, né? Então, palavras-chave do sistema excretor. Então, tem a função, que é como a gente começa a falar, né? A sua relação com a eliminação. Aí a gente vai falar de amônia, ureia e ácido úrico, que são as formas de excreta possíveis nos animais. Vamos falar de hormônio aldosterona, embora eu faça de tudo para evitar falar muito de hormônio enquanto a gente fala dos sistemas, porque vai ter um momento que a gente vai falar de hormônios quando falar do sistema endócrino. Então, para não ficar hormônio para lá e para cá, eu pontuo alguns hormônios imprescindíveis do sistema e a gente vai ver isso retomando quando for falar de endócrino, tá? Então, vamos falar da aldosterona, sua relação com a suprarrenal, da vasopressina, o hormônio vasopressina, que é um antidiurético, né? E quem não produz é diabético insípidos. Vamos falar da uretra, bexiga, uréteres, vamos falar de esfíncteres, vamos falar de rins, néfrons, aí saímos do rim, abre um zoom aqui para a direita, para o nosso rim. Aqui a gente tem um rim fatiado, onde a gente consegue observar todos os cálices, a porção medular, né? Vasos, veias, artérias, ureter, a chegada na bexiga, a bexiga e a uretra. Então, qual é a importância, né, do sistema excretor? Então, a gente tem um sistema excretor, que é esse sistema que basicamente filtra o nosso sangue de todas as substâncias tóxicas e principalmente que não podem ser metabolizadas pelo nosso corpo. Esse processo, ele garante equilíbrio. Equilíbrio fisiológico a gente se refere como homeostase, tá? Também é responsável pela osmorregulação. O que isso quer dizer, né? Então, é a concentração de solutos que você tem dentro do seu corpo, geralmente através da reabsorção dos solventes que se ingere. Então, vou dar um exemplo simples: você comeu alguma coisa muito doce ou muito salgada e precisa ter uma ingestão maior de um líquido para que dissolva isso aí que está em excesso no seu corpo. Sentir sede e beber água é um processo normal de osmorregulação do nosso corpo. Então, o que acontece, né? As células, elas compõem substâncias, então a célula, durante o seu processo metabólico, ela acaba liberando resíduos. Esses resíduos, por exemplo, dióxido de carbono, né, ele está dissolvido no sangue. Ele vai para o sangue, vai para o meio extracelular, e ele precisa ser eliminado, ele precisa ser excretado. Então, a forma disso acontecer em algumas células, em alguns organismos, esses excessos, eles são eliminados através do suor e da urina. Então, aqui a gente tem exemplo de 3 animais, para ilustrar principalmente as 3 formas básicas de excreção no reino animal. Então, a gente tem aqui, ó, as proteínas, a quebra, né, a degradação das proteínas, que é o que a gente vai ver no próximo slide, até a gente obter o aminoácido, que é a sua porção absorvível. Esse aminoácido, né, ele é degradado, é utilizado pelos animais e
apresentam suas formas tóxicas depois do seu uso, depois do metabolismo proteico dentro desses animais. Os peixes produzem amônia, os vertebrados produzem principalmente a ureia, e as aves e os répteis, por exemplo, produzem ácido úrico, tá? E aí a gente precisa pensar no quê? A gente tem que pensar na perda de água, que está relacionada com a produção disso, da toxicidade desses compostos, tá? E como isso vai ser, de fato, excretado. Então, era uma vez uma proteína, essa proteína foi lá degradada no estômago, a gente já conversou, com a pepsina, ácido clorídrico, pH baixo, né? Então, uma acidez que começa lá. Aí depois vem o suco pancreático, que já não é mais ácido, rico em tripsina, quimotripsina, que quebra essa proteína em oligopeptídeos. Esses peptídeos vão ser quebrados ainda através do suco entérico e do suco pancreático, que vai agir ao longo do intestino delgado, para que no intestino delgado exista aminoácido. Mas, professora, o que é um aminoácido? Deixa eu sair daqui da frente do fígado, ficar aqui no meio. Então, aqui está um aminoácido, né? A receita do sucesso para fazer um aminoácido. A gente tem aqui um grupo amino, a gente tem aqui um radical e aqui uma carboxila, né? Então, o que a gente consegue aqui? Então, decompondo, né, a própria palavra, amino te remete a esse grupo, o ácido te remete a esse ácido carboxílico aqui, o que muda aqui no meio é o radical, tá? Então, amônia, ureia, ácido úrico, porque os animais podem ser amoniatélicos, ureiotélicos e uricotélicos, tá? Aí, então, era uma vez a proteína que você ingeriu. Então, você ingeriu proteínas, essas proteínas, esse aminoácido, né, precisa ser quebrado, essa proteína precisa virar um oligopeptídeo, esse oligopeptídeo vai virar um aminoácido que, por sua vez, vai ser absorvido. Beleza. E aí, como é que acontece? A gente produz o quê? Né? O que a gente produz? Amônia. E essa amônia fica circulando no nosso corpo? Não. A gente converte a amônia em ureia. E essa conversão de amônia em ureia acontece aqui dentro do fígado. Então, o fígado, ele é o primeiro grande filtro do nosso corpo e ele é importante nesses processos aqui que a gente não vai ver com uma riqueza de detalhe, porque é ensino médio. Isso são cenas dos capítulos de quem vai para a área da biológicas, vai pensar em biologia celular, vai pensar em biologia com um zoom maior, mas eu quero só que vocês pensem em duas palavras dentro do fígado, tá? Transaminação e deaminação oxidativa. Não são bem duas palavras, são dois termos fisiológicos importantes para a gente pensar na degradação proteica e na complexidade da toxicidade desses compostos. Então, ó, o que está acontecendo aqui? O aminoácido, tá vendo o aminoácido aqui dentro do fígado, vai sofrer essa transaminação, onde a gente vai conseguir enxergar uma alanina aqui e um alfa-cetoácido aqui do lado. Do lado disso tem um alfa-cetoglucanato e um piruvato. Sempre que a gente tromba com a cara do piruvato, a gente sabe que está falando de energia. Então, aqui a gente está falando de uma estrutura que perdeu energia, por isso que a gente fala que o fígado, assim como o músculo, né, ele libera energia, tá? Beleza. Agora, esses compostos que a gente já falou, né, o alfa-cetoácido, o glutamato, né, eles vão sofrer esse processo de deaminação oxidativa, que a gente está relacionando o íon amônio direto com a ureia ou ácido úrico. Isso quer dizer que em animais que excretam ácido úrico,
Essa conversão de amônia para ácido úrico acontece nos seus fígados, como é o caso das aves, por exemplo. E nos mamíferos, como nós, seres humanos, né? Por isso que o fígado aqui, ele não tá ele tá um fígado padrão, né? Esse fígado aqui, no nosso caso, converte, então, esses íons de amônio que vieram da degradação do aminoácido que veio da proteína que você comeu. Esses íons de amônia vão virar ureia e ácido úrico. Com essa relação da glutamina, do glutamato, né, desse processo de deaminação oxidativa dentro do seu fígado, para conseguir agora ter circulante no seu corpo ureia. Ureia, por sua vez, é menos tóxica do que a amônia. Aí não sei onde eu vou ficar, de forma que atrapalhe menos. Acho que eu vou ficar aqui. A amônia, então, ela é a mais tóxica de todas. Ela tem uma solubilidade alta. Por isso que ela é bem tóxica, ela é bem solúvel. E a gente encontra principalmente na forma de excreção dos animais aquáticos. Porque, olha aqui, aumento da toxicidade, maior perda de água. Ele está no ambiente aquático, ele tem muita água disponível para dissolver isso tudo e ir embora. Aí, ácido úrico, bicho terrestre, ele não tem tanta água assim disponível, réptil, não tem tanta água assim necessariamente disponível para ele poder gastar e dissolver aí esses compostos. Então, tem um maior gasto energético, mas também depende menos de água para que isso aconteça. Nós, ureotélicos, temos uma toxicidade média, uma solubilidade de água média, então a gente demanda de um volume de água para que isso vá embora. É importante pensar isso quando a gente ingere os compostos que não são que não entram duas vezes em circulação, que é o que a gente vai falar mais adiante quando falar dos filtrados. Tá? Então, é isso, amônia, ureia e ácido úrico. De todos, a toxicidade é mais baixa no ácido úrico, tá? Que tem uma solubilidade em água bem baixa. A gente pode até ver, né, que a excreta da ave, ela, você joga água, ela não dissolve facilmente, bem didático pensar nisso. E tem animais de vários tipos de habitat, né, excretando assim. Bom, vou pular um pouco essa parte que fala de animais que não são humanos, tá? Para a gente pensar só em humanos hoje. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre anatomia comparada dos outros animais, e também com outro mamífero que não um ser humano. Então, aqui está um exemplo para a gente começar a pensar nesse filtrado. Então, existe uma relação direta com a respiração, porque a cada momento que você respira, a cada bombeada do seu coração, chega um fluxo sanguíneo dentro do seu rim, que filtra e gera um filtrado. E esse filtrado não vai direto, continuamente para a bexiga, senão a gente não pararia de fazer xixi. Então, esse processo de filtração é o que a gente vai começar a conversar quando a gente falar das estruturas filtrantes dentro do rim. Então, existe essa relação direta com o pulmão e as vias respiratórias por conta dessa vascularização que tem aqui de veia e artéria para o sistema excretor, tá? A pele libera suor, que é uma forma de excreção também, e o sistema urinário, que a gente acabou de começar a falar um pouquinho sobre a formação da urina. Aí aqui é um corte fatiado da pele para a gente começar a pensar no suor, que também é uma forma de excreção. Então, aqui a gente vai olhar de novo quando falar de sensorial e falar de todos os tipos de terminação nervosa e corpúsculos. Hoje, a gente só quer pensar na formação de suor. Então, aqui a gente está conseguindo ver as formações de suor? Tá. Olha aqui do lado, glândula sudorípara. Então, aqui a gente tem divisão de epiderme e derme, também pode ser epiderme e hipoderme. E aqui a gente tem a glândula sudorípara.
quero que você observe essa estrutura bem fininha e novelada, guarda a carinha dessa estrutura fininha e novelada, porque você vai ver que ela é muito parecida com uma outra estrutura, também em unidade celular, bem fininha e novelada, da excreção que a gente vai falar ainda hoje, tá? Então, aqui, essa glândula aqui, produtora de suor, libera aqui pelo seu poro de suor, que geralmente está perto do poro do pelo, mas não é o mesmo ducto. Então, bora lá. É suor, né? Então, a gente libera, através do suor, água e qualquer substância tóxica que a gente consiga eliminar por capilaridade. Então, próximo aqui das glândulas do suor, a gente tem finos vasos. Esses vasos transportam linfa. A linfa é um sobrenadante do sangue. Então, o nosso sangue, ele tem várias porções, né? Ele tem a porção celular, a porção branca, a parte vermelha, a parte branca e a parte aquática, que seria uma parte rica em água e os solutos ingeridos diretamente. Isso passa por capilaridade para o meio extrasanguíneo e compõe isso que a gente chama de sistema linfático, que é a linfa, que seria esse filtrado por capilaridade dos vasos muito pequenos, subdérmicos, abaixo da nossa pele, que tem aí essas substâncias que podem ser excretáveis pelo suor. É o exemplo do álcool, né? Então, às vezes a pessoa bebe muito, fica um hálito alcoólico, e isso também porque a pessoa está excretando até pelo suor esse álcool, porque o álcool passa facilmente por capilaridade. Então, a gente vai falar disso melhor na semana que vem. Vamos olhar agora para o humano, né? Então, a gente perde água quando a gente respira. É bem fácil pensar isso quando a gente coloca alguma coisa próximo, né? Agora que a gente está usando muita máscara, quem usa óculos, né? Embaça o óculos, porque o vapor, né? O inalante do nosso sistema respiratório leva vapor de água na expiração para garantir essa umidade das mucosas. Aqui é uma peça anatômica, então na faculdade de biológicas a gente estuda peças anatômicas com uma cara mais ou menos assim. Isso aqui é provavelmente uma cavidade abdominal, né, de uma peça grande, deve ser um torso, né, de peça anatômica, fixado com formol, e ele fica com mais ou menos com esse aspecto. Beleza, nosso sistema urinário, então, ele é composto de 2 rins, direito e esquerdo, 2 ureteres, uma bexiga urinária, uma uretra. Então, o ureter leva o filtrado, né, para a bexiga, uretra leva a urina para o mundo, você manda embora. Então, para fora do seu corpo é a uretra, entre o filtro e o estoque é o ureter, tá bom? A nefrologia é o estudo do rim, distúrbios relacionados no rim, tá? E a urologia está relacionado mais ao sistema urinário. Então, basicamente até bexiga é uro, nefro acima, tá? Então, esse aqui é um rim bonito, né? Um rim desenhado com tecnologia, não é o rim da realidade fatiado, tá? Aqueles ductos que a gente viu nas imagens anteriores aqui, são esses ductos aqui desenhados. Então, a gente vê a vascularização do rim através da artéria renal e da veia renal. Aí, aqui a gente tem o córtex renal, a medula, as pirâmides, chamadas de pirâmide Malpique. Pausa para entender por que Malpique. Então, Malpique foi pode-se dizer, um médico, né, um grande pensador interdisciplinar aí, Marcello Malpighi, se não me engano, o primeiro nome dele era Marcello, em italiano, e ele trabalhava com estudos
de células e pensava nessa estrutura de excreção, e em homenagem a ele, que usava tanto microscópio, nomearam estruturas excretoras, como a pirâmide de Malpighi nos nossos rins e os túbulos de Malpighi, que a gente vai ver semana que vem. Algumas pessoas chamam o formato do rim de perto de um formato de feijão. Ele é bem vascularizado, como eu falei, através de uma artéria e uma veia. Ele está na parede abdominal, então dentro da cavidade abdominal ele está na porção posterior, a cólica renal ela vem de trás para frente. Assim, no polo superior, então acima do rim, tem a glândula suprarrenal, que tem uma importância bem significativa para o nosso corpo. Então, aqui estão algumas funções, né, do rim. Então, o rim faz a contração de músculo liso, elimina substâncias tóxicas pela urina, então ele capta o que é para mandar embora, junta com a água e manda embora na formação da urina. Isso faz a regulação dos níveis iônicos do sangue, tanto para sal, como para açúcar, como para subprodutos proteicos e excesso de água até. O balanço ácido-básico, controlando o pH sanguíneo, regula o volume, a pressão sanguínea, relacionado com renina. O rim também produz substâncias que convertem o precursor da vitamina D em vitamina ativa, que chama calcitrol. Existem alguns complexos vitamínicos que já vêm bem o calcitrol pronto, mas o seu rim faz isso. E a função primordial dos nossos rins é mais por esse motivo do que pela filtração ativa, né, do nosso rim, porque existe a hemodiálise para substituir. O que a gente não consegue substituir da função ativa do nosso rim é a eritropoetina, que é a formação dos eritrócitos. Então, depois dos ossos longos, quem produz os eritrócitos no nosso corpo também é o rim. A homeostase, eu já falei, que é essa coisa do controle do equilíbrio fisiológico. Essa é a bexiga. A bexiga ela é uma estrutura variável de tamanho, revestida por músculos, e é por isso que a gente sente que está com vontade de fazer xixi, porque a pressão, né, a dilatação desses feixes musculares ativam os esfíncteres por pressão, e a gente percebe que tem um grande volume filtrado e precisa ser excretado. Existe uma média de que bexigas masculinas aguentam um volume maior, suportam um volume maior, tá? Do que a bexiga feminina. Ela se localiza na cavidade pélvica, ela é bem inferior. No caso dos homens, é na frente do reto, e no caso das mulheres, é entre o útero e o reto. Então, eu costumo brincar que os orifícios da mulher, né, os orifícios são xixi, nenê, cocô. Acima de tudo, um quase orifício, que é o clitóris, mas lá na estrutura terminação íntima da mulher, ela está entre o útero e o reto, tá? Então, é mais difícil para a mulher, quando elimina as fezes, é mais difícil para a mulher não fazer xixi na sequência, por esse estímulo aí da uretra. Então, a função da bexiga é armazenar a urina, e quando ela fica com muita pressão, ela faz ajuda, né, a reabsorção de água, e do mesmo jeito que a gente reabsorve a água do cocô quando está pronto, o cocô para ir embora, e o cocô resseca, a urina, quando ela está filtrada, pronta para ir embora, ela está numa quantidade de solutos e solventes adequada para que não fique nenhum soluto residual. Quando a gente deixa essa solução ali, recebendo a ação da gravidade, esse soluto ele pode sedimentar no fundo da bexiga, favorecendo a formação de cálculos renais, porque aí com a liberação do solvente, você não tem a dissolução total dos solutos que antes estavam dissolvidos. Então, é muito importante a gente entender que a função da urina é eliminar o que é tóxico para o nosso corpo. Aqui está a uretra masculina,
Então, um corte, né, para ilustrar a uretra, para entender o que é a próstata. Então, a próstata, então aqui no canal peniano, ao final do canal peniano, tem essa estrutura aqui, a próstata. A próstata, eu costumo brincar que é aquele divisor do trilho do trem, que vai comunicar com o canal peniano. O quê? Ou a vesícula seminal, para liberar sêmen, ou a bexiga para liberar urina. Então, aqui a gente estava falando da feminina, então existe a uretra, a vagina, o canal vaginal, né? O canal da uretra, o canal da vagina e o reto. E os meninos, né, não tem essa divisão, eles dividem em encanamento. Então, o canal peniano passa ora sêmen, ora xixi. Então, a urina, ela é liberada quando a próstata permite que haja liberação da urina e não do líquido produzido na vesícula seminal, tá bom? Aí, agora a gente vai aumentar um pouco o zoom para entender como que o filtrado é formado. Então, dando um zoom aqui nas estruturas filtrantes, tá? A gente consegue ver. Então, olha aqui de onde está saindo a setinha, do córtex, os corpúsculos renais, as artérias e as veias, a artéria e a veia, tá? Então, como que acontece isso? Por difusão. Então, aqui a gente tem a cápsula de Bowman, desculpa. A cápsula de Bowman é onde acontece esse filtrado a partir da estrutura glomerular. Então, lembra que eu falei para vocês? Guardem essa estrutura fininha, enovelada, que a gente viu lá na glândula sudorípara. É a mesma estrutura que a gente encontra na unidade filtradora, tá? Dentro dos nossos néfrons. Então, o que acontece aqui? Tá? A gente tem a divisão de um néfron, que é uma unidade filtrante. Essa unidade filtrante, ela está dividida em glomérulo, cápsula de Bowman, os túbulos contorcidos proximais e distais, as alças ascendente sobe, descendente desce, os capilares, a alça de Henle. A partir do momento que a gente fala de alça de Henle, sabe o que vocês têm que saber? Daqui em diante eu estou reabsorvendo água. O glomérulo, ele está fazendo o quê? Tirando o soluto que eu não quero, tirando ureia, tirando cafeína, tirando álcool, tirando excesso de sal, tirando excesso de açúcar. Ele está fazendo esse filtrado. Então, essa parte desenhada da filtração, onde a gente encontra desenhadinho até essa parte avermelhada, está tirando soluto. Quando a gente pensa nessa parte mais azulada, a gente está inserindo solvente para mandar embora. Então, é isso que o filtrado faz. Junta o soluto com o solvente. É como se fosse uma maquininha de solução. O nosso filtrado é isso. Por capilaridade, então, por essa relação de difusão, por essa troca através dos íons que estão disponíveis no nosso sangue, ele se encontra com a água dentro dessa unidade filtrante, onde a gente produz o filtrado. Então, o néfron é a unidade morfofuncional do rim, tem glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo com o túbulo proximal e distal, alça de Henle, reabsorção de água, ducto coletor, pega a água, junta tudo, fez o filtrado. Olha a cara do nosso glomérulo, bem parecido com aquela estrutura enovelada que a gente viu na glândula sudorípara. Então, olha lá. Aqui está a alça descendente. Aí a gente tem um exemplo aqui, né? Glicose, aminoácido, cálcio, né? Um íon. E aqui está com a água se juntando para passar pela estrutura e sair com água. Então, a água vai embora e é reabsorvida. A reabsorção ativa, glicose, aminoácidos, sais. Reabsorção passiva, água,
Porque eu não posso perder a água todo momento que filtra. Então, cada vez que meu coração bombeia, passa sangue pelo meu rim, eu não posso formar um filtrado, um voluminho de xixi. Esse volume residual da minha filtração, ele é muito intenso, o tempo todo o coração está batendo. Então, para que a gente não forme xixi a cada filtrado, a gente produz o hormônio antidiurético, o ADH. Então, ele é produzido no complexo hipotálamo-hipófise, tem como função reabsorver a água, para que a gente tenha uma maior concentração da urina, naquela proporção que a gente já falou, que é a proporção saudável, para eliminar essa solução de forma que não fique soluto lá no fundo da bexiga. Exemplos de substâncias que não conseguem voltar nem o ADH da conta dela. O álcool e a cafeína, porque são substâncias altamente diuréticas. O nosso corpo não quer, é tóxico. Então, a primeira vez que passa no rim, já junta com a água, já vai embora, já forma um filtrado. Nem o antidiurético segura a toxicidade dessas substâncias, por exemplo. Então, em média, as pessoas produzem de 1 a 2 litros de urina, o que eu acho que é muito pouco, pensando-se no que se deve consumir de água. Então, se você consumiu mais ou menos meio litro de água e não produziu meio litro de urina, isso quer dizer que seu corpo estava demandando de água, estava faltando água no meio extracelular. Você estava em débito da homeostase aí, no sistema excretor. A nossa urina ela é de cor amarelo ou âmbar, então quando a gente faz exame de urina aparece lá um espectro de cor aceitável, do amarelo para o citrino, nomes de cores, né? Não pode ser muito turva, então a turbidez ela não é muito agradável na nossa urina. O odor também não é importante que tenha um odor muito... Não, é importante que não tenha um odor muito forte. O pH varia muito, vai de acordo muito com o que a pessoa come. As proteínas aumentam a acidez da urina e os vegetais aumentam a alcalinidade, então uma dieta variada garante o pH próximo do neutro da urina, que é mais o agradável para as mucosas. A densidade, então, células que morrem por apoptose, por morte programada, é normal para ela morrer, também vai ser excretada através de volumes densos, corpos dissolvidos na urina. Constituintes que não são normais de ter na urina, então a albumina, né? O excesso de albumina forma albuminúria. Gosto de falar disso porque tem muita gente que, come muito ovo para fazer suplementação proteica e o ovo é rico em albumina, ou come suplementação de albumina porque quer ficar forte, né? E a gente tem que tomar cuidado com os excessos proteicos, tá? Gera lesão no rim. Então, excesso de consumo proteico, suplementação proteica a longo prazo pode ocasionar lesões nos rins. Mesma coisa, excesso de açúcar, né? E a pessoa que não consegue tirar o açúcar do sangue é o caso da diabetes mellitus. Aí, constituintes anormais também, não é normal ter na urina muita hemácia, nem muito leucócito, muito menos micro-organismos. A gente não quer bactéria na urina. Então, é muito importante que as meninas sempre enxuguem a urina de frente para trás, para que não entre a grande flora microbiana da vagina pelo ducto da uretra, que é uma grande zona de contaminação cruzada. Embora a flora da vagina, ela é como se fosse uma linha para evitar que as bactérias do trato digestório cheguem ao canal da uretra. Então, é muito importante o equilíbrio dessa flora para que não tenha infecção urinária. Bom, vocabulário importante relacionado com o sistema excretor. Diálise do sangue, então é a filtração do sangue pelo rim. Quando a gente fala de hemodiálise laboratorial, a gente está dizendo de uma filtração mecânica através de um equipamento quando se tem a lesão renal temporária ou permanente. Diurese é o processo da formação da urina, micção é o ato de urinar.
Substâncias diuréticas aumentam a formação da urina, é o caso que conversamos sobre o café e o álcool. Cálculo renal é o termo que a gente usa para esses excessos de solutos que ficam no volume do filtrado, que podem subir pelos os ureteres, ou a pessoa que ingere um excesso de soluto na sua dieta e não dissolve ele, acaba ficando esses excessos dentro do filtro, né, como se fosse um filtro mesmo de ar, com o passar do tempo não filtra mais, o rim também. Com o passar do tempo, o soluto fica parado lá na formação dos cálculos renais. Infecção urinária também pode ser chamada de cistite. Tem sintomas como ardência, alteração da cor da urina, sangue na urina. A bexiga pode acumular até meio litro de líquido, geralmente sem grandes desconfortos. A partir de meio litro, costuma-se ter um aumento da pressão dos esfíncteres e a pessoa começa a ter grande incômodo. Falamos das diferenças do tamanho da uretra. Só falta falar, já falamos do cálculo renal. Só falta falar da gota, que é um distúrbio de excreção. Então, a pessoa não... Ela tem um problema, a mesma coisa que quem fala que eu tô com problema de ácido úrico, né? Então, a pessoa não tá conseguindo metabolizar direito as proteínas, tá com excesso aí desses subprodutos no seu corpo. E, de uma forma simplista, falar, estou com problema de ácido úrico, né? Mas a pessoa, na realidade, tá com problema de degradação aí dessas proteínas ingeridas. Bom, pessoal, eu tentei resumir, mas é um sistema bem complexo. Conversamos sobre a excreção humana, como é a formação da urina, as estruturas filtrantes. E amanhã a gente vai fazer, na próxima aula, né, a gente vai fazer exercício. E semana que vem a gente vai falar de anatomia comparada, as diferenças do rim nos diferentes vertebrados e os filtrados produzidos por eles, beleza? Interage comigo aqui na equipe, deixa sua dúvida e a gente vai conversando por lá. Um abraço, até a próxima.